E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, inspirado nesse problema do URI Online Judge, a gente vai desenvolver um pequeno sisteminha utilizando a cifra de César, né? Mas o que seria essa cifra? Bom, para quem não sabe, a cifra de César é uma das mais simples e conhecidas técnicas de criptografia. É um tipo de cifra de substituição, na qual cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta no alfabeto abaixo dela um número fixo de vezes. Por exemplo, com uma troca de 3 posições, A seria substituído por D, B seria substituído por E e assim por diante, né? Conforme a gente pode ver nessa representação gráfica aqui. E como a gente vai implementar um algoritmo para tratar desses casos? A gente vai estar trabalhando com uma string, né? E como vocês sabem, uma string ela é um vetor de caracteres. E cada um desses caracteres eles tem a sua representação decimal. Ou seja, a partir de alguns cálculos, a gente vai fazer a manipulação desses caracteres a fim de substituir eles um número x representado pelo deslocamento digitado pelo usuário, certo? Por exemplo, aqui eu tenho duas palavras, ABC e XYZ. Se na primeira palavra o deslocamento for 2, a nossa saída vai ser CDE. Por quê? Porque a gente vai deslocar o A duas vezes, vai virar C, vai deslocar o B duas vezes, vai virar D, vai deslocar o C duas vezes, vai virar E, resultando nisso daqui. No entanto, a gente tem que tratar de um caso especial, que é o XYZ. E por que isso? Percebam que as letras X, Y, Z estão na extremidade do alfabeto. Vamos pegar o Z, por exemplo. Se a gente deslocar ele 3 casas para a direita, nós estaríamos extrapolando os limites do alfabeto, pegando algum outro caractere que está aqui posterior ao 122, certo? Dessa forma, nós temos que fazer algumas manipulações de forma a tratar esses casos quando o deslocamento causa esse tipo de problema. Ou seja, a gente vai meio que retornar para o início da cadeia quando isso acontecer. Ou seja, quando o Z tiver um deslocamento de 1, por exemplo, a gente vai retornar para o início do nosso alfabeto aqui, beleza? Bom, mas isso é só a parte de criptografia. O nosso programa ele vai um pouco além. O cripto ele é um sistema para armazenamento de texto que utiliza a cifra de César para evitar que pessoas indesejadas visualizem o conteúdo na sua forma íntegra. Consiste de um cadastro de administrador que irá definir o seu nome, senha e nível de segurança, definido pela quantidade de deslocamento das letras, variando de 0 a 25. No menu principal, é possível escolher entre digitar texto, ler texto e sair. Se a primeira opção for escolhida, é necessário realizar uma autenticação da senha. Se a segunda opção for escolhida, uma autenticação também é necessária. Entretanto, o texto original só será exibido se a senha estiver correta. Caso contrário, a mensagem ela vai aparecer cifrada. Baseado nisso, a gente já pode partir para a nossa implementação. Bom, nesse programa, a gente vai utilizar várias bibliotecas especiais, como a CType, e a stdbull e a string, porque a gente vai fazer algumas manipulações e vai precisar de algumas funções que elas possuem, né? A CType é para verificar se um dado caractere é uma letra, a stdbull é para fazer operações booleanas, né? True ou false, e a string é para fazer manipulação de strings, beleza? Nos meus programas, eu gosto sempre de declarar a assinatura das minhas funções antes da main, e depois da main eu faço a implementação delas. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. De funções a gente vai precisar de uma cadastrar admin, né? Que vai ser a única pessoa que vai poder fazer a manipulação do texto e tudo mais. A gente vai ter uma exibir menu, que é mais uma funçãozinha auxiliar. Também vai ter uma exibir submenu. Aqui vai ser tudo modularizado, para a gente poder reutilizar as nossas funções em várias partes do código, certo? A gente vai ter uma bool
ela retorna um booleano, que é autenticar o usuário. E uma que a gente vai criptografar o nosso texto, que é a criptografar o texto. Criptografar texto. Que ela recebe como parâmetro uma string, né? E retorna uma string também. Como o nosso programa é bem simples, a gente pode declarar nossas variáveis principais como sendo globais, né? Ou seja, elas vão ser vistas em todo o escopo do código, não sendo necessário a gente ficar passando elas por parâmetro, beleza? Então a gente vai ter o nosso texto, que vai ser o texto digitado pelo usuário, o qual ele vai querer criptografar, né, para as pessoas não verem. Uma senha, que ele vai utilizar para acessar os textos dele. O nome dele, 20 caracteres. E o nível de segurança, né, que vai ser a quantidade de deslocamentos que a gente vai fazer de cada caractere. Nível de segurança. Lembrando que esse nível de segurança aqui ele vai variar de 0 a 25, né? Onde 0 seria o nível mínimo, que no caso não haveria a criptografia, e o 25 seria um nível máximo, no qual as letras vão ser trocadas pelas extremidades opostas, né, do alfabeto. Na nossa main, a gente só vai deixar a cadastrar admin, porque a partir dela, a gente chama as outras funções que vão realizar meio que o fluxo, né, do uso do sistema. E a gente vai começar a implementar elas aqui embaixo. Então vamos iniciar pela cadastrar admin, que ela é void, certo? Para dar uma estilizada, eu fiz alguns cabeçalhos aqui para a gente colocar nas nossas telinhas, certo? Então no cadastro a gente vai ter esse cabeçalho e a gente vai entrar com os dados do nosso administrador, né? Que no caso vai ser um nome, digite seu nome, a gente dá um scanf, s, nome. Aqui o ideal seria fazer a captura de um nome composto, né? Capturando os espaços se houver. Então a gente vai ter a senha, printf, digite sua senha, que é a senha na qual ele vai utilizar para acessar o texto dele, né, e editar. Scanf, porcentagem S também, porque a senha dele vai poder conter caracteres, números e tudo mais. E digite o nível de segurança, né? Printf, nível de segurança. Que vai variar aqui de 0 a 25, né? Certo? Scanf, porcentagem B e nível de segurança. Pronto. Aí daqui a gente pode chamar a nossa exibir menu, que é onde ele vai poder digitar o texto dele, ler o texto dele ou sair do sistema, né? Pronto. Agora a gente pode implementar a nossa exibir menu, logo aqui embaixo. A assinatura dela é int exibir menu. De variáveis, a gente vai ter um int opção e um char backup, que eu vou explicar o porquê dele posteriormente. Bom, aqui a gente vai ter um do while, que no caso seria para ele exibir o conteúdo desse laço aqui até ele desejar sair do sistema, né? Então vai ser um do while, opção for diferente de 0. Quando a opção for diferente de 0, a gente termina o nosso programa, beleza? Agora vamos colocar o conteúdo desse laço aqui. Quando o usuário realiza o cadastro, ele é redirecionado para a tela de menu, onde ele vai poder escolher o que ele vai desejar fazer. Para dar uma estilizada, eu criei esse cabeçalho aqui também,
que vai ser exibido toda vez que ele retornar para o menu. Aí para ficar mais limpo, a gente pode dar um systemcls. Se você estiver no Linux, você usa o system clear aqui, né? Beleza. Uma vez no menu, a gente exibe as opções que foram definidas no nosso cenário, né? Que é a escrever texto, a ler texto, a outra é sair do sistema, né? Bem simples. Sair do sistema. Pronto. Beleza. E aqui a gente captura a nossa opção. Porcentagem de opção. Beleza. Aqui, a partir da opção digitada por ele, a gente faz um if para verificar em qual dos casos e qual dos métodos, né, que a gente vai cair. Eu vou implementar todo o conteúdo da opção 1 e depois eu explico o que está acontecendo. Vamos lá. Se a opção for igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai autenticar o usuário, ou seja, a gente vai chamar a nossa função autenticar usuário, que ela retorna um booleano, conforme a gente definiu na assinatura. Se esse retorno for true, ele executa o conteúdo desse laço, certo? Que seria no caso dele escrever o texto em si, né? Na variável texto dele. Aí eu também fiz um cabeçalho para essa tela, certo? Pronto. Aí aqui a gente pede o texto para ele, né? Digite o texto. E armazena. Vamos pegar o texto com espaço, né? Ficou mais otimizado. Texto. E aqui a gente chama a exibir submenu, que é só uma funçãozinha auxiliar para fazer a transição das telas, beleza? Bom, se o autenticar usuário retornar falso, a gente cai no nosso else, que no caso ele digitou a senha errada, né? A gente vai dar um system clear, igual aqui em cima. Imprimir o nosso cabeçalho também. Só que ao invés de pedir para digitar o texto, a gente vai imprimir uma mensagem de senha inválida. Senha inválida. Barra N. E da mesma forma chama a nossa exibir submenu. Beleza? E esse é o nosso case 1, né? Se a gente cair no opção igual a 1. Bom, agora vamos implementar cada uma dessas funções aqui que a gente definiu. Autenticar o usuário, a exibir menu, submenu, beleza? Então vamos lá, autenticar o usuário, ela retorna um boolean. Então, como ficaria a implementação dela? Autenticar o usuário é só para a gente verificar se a senha que ele digitou bate com a senha do admin, né? Porque só o admin pode realizar a manipulação dos textos e visualizar o mesmo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter um char nessa função aqui, que ela vai ser a senha, ele vai ser a senha digitada. A gente vai dar um system cls para limpar a tela e vamos exibir um cabeçalho de autenticar para dar uma estilizada. Autenticar, beleza. Agora a gente pede para o usuário digitar a senha dele, né? Digite sua senha. Scanf, porcentagem S. Aí a gente armazena no nosso S que foi definido aqui. Agora a gente compara se a senha digitada é igual à senha do admin. Antes disso, vamos só dar um flush para evitar
os bugs de buffer no teclado, né? Aqui a gente pode simplesmente fazer isso daqui. Um return mais elegante, né? Usando o operador ternário. Bom, e o que está fazendo? Essa função strcmp é da biblioteca string.h, que ela compara duas strings. Se elas forem iguais, essa função retorna 0, né? No caso aqui ele está comparando nossa senha, que é a senha do administrador, com a senha digitada aqui. Se elas forem iguais, retorna 0. Se isso aqui retornar 0, vai ser igual a 0. Aí, com base na definição do nosso operador ternário, se isso daqui for verdade, a gente cai aqui, né? Retornamos true. Se isso for falso, a gente dá um return false, né? A gente está retornando aqui da nossa função. Terminada essa, a gente também pode fazer a nossa funçãozinha auxiliar, exibir submenu, que ela vai ser utilizada só para perguntar o que o usuário deseja fazer após realizar alguma operação, certo? Ela vai ter o quê? Um int opção e um printf o que deseja fazer. /n, aí um printf de novo, opção retornar ao menu. Retornar ao menu e opção 0, printf 0, sair do sistema. Beleza. Mais um /n. Aí aqui a gente captura a entrada digitada por ele. Scanf, porcentagem de opção. Beleza. A gente pode fazer um if normal. If opção for igual a 0, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente dar um exit no nosso programa, né? Um exit 0, que ele vai terminar a execução. Se a opção for diferente de 0, né? For 1, no caso, a gente chama exibir menu, que vai voltar para ele escolher alguma daquelas opções, beleza? E com isso, a gente termina de implementar essas funções que a gente utilizou aqui. Lembrando que essa é apenas a opção 1, agora a gente vai ver a opção 2, né? Vai implementar a opção 2, que no caso seria o ler texto. E como essa ler texto vai funcionar? Deixa eu ver. Pronto. If opção igual a 2. Conforme a gente viu definiu no nosso cenário, a ler texto ela vai ser habilitada para todos os usuários. No entanto, apenas o usuário que digitar a senha correta vai poder ver o texto de forma íntegra, ou seja, sem estar criptografado. Se a pessoa digitar uma senha e a senha for errada, o texto vai ser exibido de forma criptografada por meio do deslocamento das casas digitadas no nível da segurança, né? Bom, e como essa opção vai funcionar? If a gente vai autenticar o nosso usuário, né? Ao autenticar o usuário, aí dependendo do retorno dela, a gente vai tratar os casos. Se o autenticado usuário for true, quer dizer que ele digitou a senha correta dele, né? Então ele vai poder ler o texto de forma íntegra. Então a gente pode até exibir um cabeçalho aqui. A gente vai dar um system cls para limpar a tela. Colocamos o nosso cabeçalho. Ops. Pronto. E aqui a gente simplesmente dá um printf no texto. Pronto. E chama a nossa exibir submenu, que vai perguntar o que ele deseja fazer, né? Bom,
Se o autenticado usuário retornar falso, a gente cai no nosso else, que aqui é o caso que a pessoa vai poder ler o texto, no entanto, esse texto ele vai estar criptografado. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou digitar o código aqui, aí eu explico o que está acontecendo. Bom, criptoleitura, a gente vai fazer o seguinte, strcpy backup, aqui a gente está usando aquela variável que eu falei no começo, certo? Texto, aí strcpy backup, e o que a gente vai fazer aqui? Criptografar texto passando o backup. Pronto. Feito isso, a gente imprime o backup ao invés do texto, né? Porque o texto é o texto íntegro, né? A gente não quer exibir. E chama a exibir submenu de novo. Beleza. Pronto. E o que está acontecendo nessa função? Para quem não sabe, a strcpy é uma função da biblioteca string.h também, que ela é utilizada para copiar o conteúdo de uma string na outra. Como vocês sabem, não dá para fazer atribuição de string dessa forma aqui, A igual a B. Se A é uma string e B é uma string, não é possível fazer esse tipo de atribuição. Para isso é utilizada essa função aqui, que ela recebe dois argumentos, né? O texto que vai receber, que vai ser substituído, né? E o texto original, ou seja, esse texto aqui vai ser jogado dentro de backup. E por que eu estou fazendo isso? Se a gente criptografar o texto original, depois a gente vai ter que criar outra função para descriptografar ele. E para evitar fazer esse trabalho, eu acho melhor a gente criar uma cópia desse texto, criptografar ela, que nem a gente está fazendo aqui, a gente copia o texto criptografado e atualiza o conteúdo dela de novo, e depois a gente exibe. Beleza? Bom, e essa criptografar aqui? Ela é justamente a função que vai realizar a manipulação daqueles deslocamentos que a gente falou na imagem, né, no começo do vídeo. E a gente vai implementar ela agora, né? Então vamos lá. Ela é bem simples de entender, não tem muito segredo. Uma vez que você entende aquela questão dos números que você tem que reiniciar o alfabeto, é apenas um insightzinho que você tem que ter para realizar a inversão, né, do alfabeto. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter um int i, que é para a gente percorrer a nossa string, né, caractere por caractere, igual a 0, e menor que strlen, que ele retorna uma função da string.h que retorna o tamanho de uma string, né? E mais. Pronto. Aqui dentro, como o nosso texto ele pode ser composto, ou seja, ele pode ter espaços e tudo mais, a gente não quer deslocar espaços, mesmo porque não dá, né? Então, nesse caso, a gente vai verificar apenas se as posições do vetor, da string, são caracteres. Se for caractere, a gente realiza o deslocamento, senão a gente não faz nada. E que função a gente pode utilizar aqui? O isAlpha, que é uma função da ctype. Ela verifica se um dado caractere é uma letra, né, do alfabeto. E a gente vai passar aqui o nosso caractere atual, que é o texto na posição i. Se isso daqui for um caractere, o que a gente vai fazer? Eu vou digitar os condicionais aqui, depois eu explico o porquê disso está acontecendo. Mais nível segurança maior que 522. Texto de i vai ser mais igual nível segurança menos 26. Se isso daqui não ocorrer, quer dizer que
não extrapolou o limite do alfabeto. Então a gente pode simplesmente deslocar a palavra para a letra, né? A quantidade de vezes que a gente definiu o nível de segurança. Beleza? E no final aqui a gente retorna return texto. Bom, agora o que está acontecendo aqui dentro? Aqui é onde está a grande sacada do problema. Bom, aqui nessa imagem eu tenho um extrato da tabela ASCII, onde cada caractere é representado por um número, né, decimal. E o que acontece aqui, ó, nesses condicionais? Percebam o seguinte, que cada texto de i é um caractere. Se esse texto de i mais o nível de segurança, que seria o deslocamento, exceder o 122, que é o limite do nosso alfabeto, o que a gente teria que fazer? A gente teria que retornar para o início do alfabeto, né? E como isso vai funcionar? Ó, percebam, uma vez que a gente soma, uma vez que isso daqui é verdade, excedeu o limite do nosso alfabeto, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, normalmente, né, o valor do caractere mais o nível de segurança. No entanto, a gente vai deslocar menos 26 vezes esses caracteres para trás. Ou seja, isso faz com que, se excedeu aqui, ele vai dar a volta e vai continuar contando a partir da letra A, certo? E esse else? Esse else aqui é justamente se esse caso não ocorre, se não excede. Se eu leio um A e desloco uma vez, eu não preciso fazer isso daqui, né? Retornar e tal. Eu só vou deslocar para o B, certo? Então é só eu incrementar o texto de I com o nível de segurança. Com isso eu já estou criptografando o meu texto. O grande insight desse problema é você ver isso daqui, beleza? Entender. Acho que terminado isso, nosso programa já está pronto. Todas as funções já estão implementadas e a gente já pode até fazer uns testes aqui. Antes disso, uma coisa que eu reparei agora é que as nossas funções exibir menu e exibir submenu, elas não precisam ser int, né? Porque elas não estão retornando nada exatamente. A gente só está exibindo as coisas dentro dela. Então a gente pode tirar isso. Aqui a gente pode tirar esse return. No caso aqui, se o usuário ele digitar 0, a gente já pode fazer o seguinte. Opção foi igual a 0. A gente vai dar um exit 0. Já termina o programa de imediato. E exibir submenu também é void. Porque a gente não está retornando nada aqui, né? Certo. Pronto, agora a gente pode fazer nossos testes. Certo. Daniel Brito, senha 123, super seguro. Vamos fazer um deslocamento de 2 casas, certo? Então vamos escrever um texto. Vou digitar uma senha errada, senha inválida, certo? Então vamos escrever o texto. 1, 2, 3. Programação em C. Deseja fazer? Retornar ao menu. Vamos ler o texto, digitando uma senha errada. Nosso texto todo criptografado, certo? Se vocês perceberem, o deslocamento está certo. Porque nesse caso aqui a gente teria um A, né? Ou seja, um A deslocado 2 vezes se torna um C. Um C deslocado 2 vezes se torna um E. Né? Então deu certo. Agora vamos ler o nosso texto íntegro, né? Digitando a nossa senha correta. Programação em C. Vamos escrever um texto de novo, substituindo. Digite sua senha, 1, 2, 3, digite um texto. A, B, C. X, Y, Z. Certo. Retornar ao menu, ler o texto, 1, 2, 3.
Bom, de fato, aqui a gente tem nosso texto íntegro, né? Agora vamos digitar uma senha errada. E agora a gente tem o nosso texto deslocado, né? Então, deu certo. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.